Este Este sobreiro foi aqui plantado pelo professor Natividade em 18 de agosto de 1957. O sobreiro aqui plantado era um sobreiro de uma lã da Serra de Grândola que a minha avó tinha num vaso. E o sobreiro, quando foi plantado, estava aqui o meu avô, o engenheiro Sardinha de Oliveira, e o professor Natividade. E então o professor Natividade, para ilustrar esta plantação, escreveu: estávamos ali 3 pessoas e um sobreiro, mas confesso que acreditei e acredito que éramos ao todo 4 pessoas de boa vontade. Ora, isto num plano, numa visão filosófica do professor Natividade, pois ele comparava os sobreiros aos homens, achava que um sobreiro que pode ser tão útil quanto um homem. A história de 3 pessoas e um sobreiro situa-se no sul de Portugal, no Alentejo, em meados do século XX. Tal como atualmente, a agricultura marcava a região, em termos paisagísticos, mas também em termos económicos e sociais. Os cereais constituíam ainda uma produção importante. No que diz respeito à cortiça, Portugal era o maior produtor e exportador mundial. A agricultura era considerada problemática. O setor, que podia ser um fator de desenvolvimento importante, não conseguia modernizar-se devidamente. Numa conferência em 1959, o eminente professor Joaquim Vieira Natividade, agrónomo e silvicultor, caracterizou o estado da agricultura portuguesa. No mundo de hoje, sedento de progresso material e confiante nas imensas possibilidades da ciência para dar ao homem uma vida melhor, nós, os agricultores portugueses, começamos a ser mal vistos. As condições de existência de boa parte do proletariado rural, pouco diferentes das do servo da gleba dos tempos medievais, o predomínio de trabalhadores assalariados na população agrícola ativa, a rudeza e a desqualificação do seu trabalho, colocam as atividades agrícolas num nível de primitivismo mal visto nos modernos tempos. E este quadro ainda adquire cambiantes mais sombrios quando se aprecia o baixo rendimento do trabalho e da terra, as insignificantes produções unitárias, a baixa qualidade em geral da produção agrícola e as múltiplas formas de parasitismo agrário que desfalcam o património nacional, desde a exploração de certos solos e até ao desencadear de fenómenos erosivos que levam ao descarnamento das encostas e das serranias. Segundo o professor Vieira Natividade, a agricultura, como atividade económica, tinha que profissionalizar-se para poder prosperar. O empreendimento agrícola tem que deixar de ser campo de amadorismo ou de aventura, numa economia fechada em que tudo se subordina às conveniências reais ou aparentes do momento, e assume particular delicadeza e dificuldade porque nos não sobejam as boas terras planas, fundas e pingues, onde o mistério agrícola é fácil, grato e frutuoso,
e também porque toda a cultura moderna, em solos menos favorecidos, se tem que inspirar num rígido critério conservador. E logo aqui, o empresário agrícola começa a sentir a necessidade de apoio técnico, esclarecido e eficiente, servido pelos recursos da moderna ciência agrária. Era um aviso sério. A época em que o professor Vieira Natividade estava a falar era, de facto, decisiva. O país encontrava-se perante um grande desafio. O Alentejo dos anos 50 é realmente uma altura de transição e também é uma altura de uma certa agitação de ideias. Eu tinha terminado a Grande Guerra, portanto o mundo abriu-se, a tecnologia agrícola avançou enorme e há um período de confusão. Encontramos aqui gente que manteve um certo conservadorismo, que queria, digamos, a tradição, a cultura do trigo no extensivo, pouco entusiasmo à cultura do regadio, pouco entusiasmo a uma mecanização mais avançada do sistema cultural. Mas também encontramos a romper uma geração nova, nos anos 50, muito interessante, que é uma geração que já começou a ir ao estrangeiro, já começou a perceber-se das grandes campanhas que havia nessa altura para aumentar a produção agrícola e houve gente que acolheu com muito entusiasmo e um verdadeiro sentido de entrega à mudança de tecnologia. 30 anos antes, o jovem estudante Joaquim Vieira Natividade entregou o seu trabalho de fim de curso no Instituto Superior de Agronomia. Depois, o professor, quando vai estudar para Lisboa, dá-me a ideia que ele se apercebe muito novo, que a agricultura, como qualquer outra profissão, tem uma componente muito forte empresarial. O trabalho de fim de curso que o professor apresenta no Instituto